Fala galera do Vascão, vamos ver mais uma imprensa analisando esse jogo. Bom, poderia ter sido um jogaço, poderia ter sido um jogo muito bom, mas a arbitragem conseguiu tirar 3 pontos do Vasco da Gama. Arbitragem ridícula, horrorosa, como diz o Pascoal, conseguiu melar o espetáculo, né? E ser protagonista o juiz que é torcedor do Fluminense. Não entendo qual motivo esse cara foi apitar um jogo de Vasco e Fluminense. Na hora, o coração pesou, o profissionalismo não falou mais alto e ele acabou apitando a favor do Fluminense. Vamos ver o que a imprensa tem a falar. Quero estar deixando os créditos aos canais ESPN. Caso queira assistir o programa completo, assine já e Star Plus. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro game. Com essa falta. O Vasco da Gama, agora vai só a colocação minha. Agora, lance do jogo, a gente interpretou aqui. Agora, minha visão a respeito do Vasco. O Vasco está fora da final do Campeonato Carioca pela arbitragem. Os árbitros tiraram o Vasco do momento mais importante do campeonato. Aí o Vasco tem razão de reclamar. O Vasco foi retirado da parte decisiva do campeonato pela arbitragem nos últimos jogos. É um fato. É demonstrado. Você vê os lances e comprova o que aconteceu. O Vasco foi atropelado pela arbitragem nesse campeonato. Agora, do jogo de ontem, é a minha visão. O Vasco jogou melhor, mereceu ganhar. Ponto. O Fluminense ainda está longe de ser o Fluminense, que precisa ser, já para dia 22, jogar a primeira decisiva da Recopa. Então o Fluminense ainda não está naquele nível de Fluminense. Precisa chegar rapidamente nisso. Agora, o Vasco foi sacado das finais do campeonato por conta da arbitragem. Não tenho dúvida disso. A FERJ contratou uma empresa, né, para analisar e tal. E o Vasco foi na reunião do jogo com o Bangu, que tinha muita coisa para o Vasco reclamar, ele foi. E agora hoje o Vasco não quis ir não, nem o Fluminense, e o Vasco disse que não adiantava ir lá conversar, porque a empresa disse que a arbitragem não comprometeu o resultado do jogo. Que ele teria errado apenas um escanteio lá a favor do Fluminense ou contra e tal, mas que nas vezes que atuou. Eu já vi elogiado, e quando a gente falava aqui do clássico daqui, esta atitude de ir ao VAR e não mudar de ideia. Isso eu acho legal. Quem acha que foi pênalti, evidentemente, do Vasco, vai dizer, porra, ele foi lá e ainda teve a chance de rever a bobagem que tinha feito e não fez. Cara, eu também acho que ele está... Ali é difícil, com esta imagem que a gente vê, se a mão está assim, bem na frente do rosto, se a mão está um pouquinho de lado, se está acima do ombro. É uma mão, a princípio, para defender o rosto, né? A princípio, para defender o rosto. Não tem negócio de ampliar... Gesto de defesa, né? De ampliar a área corporal... Mas, enfim, o cara do Vasco queria pênalti e vai dizer que o árbitro ainda teve chance de ir lá e não mudar de ideia. Acho que ele foi fiel ao que ele havia pensado, porque, repito, 90% mudam de ideia quando vão ao VAR e ele não mudou. Agora, o Vasco deu um calor no Fluminense que eu não esperava, não. Agora, para essa disputa agora de Recopa, eu acredito que o Diniz volta a estaca zero ali do ano passado. Põe o time da Libertadores. Vocês que ganharam, então vocês vão começar. E agora, por que não está ainda tão bom? Ele está testando, observando outras possibilidades que ao longo do ano ele vai ter que usar mesmo. Ah, é o Renato Augusto aqui, vou com o Renato no começo, não vou. Põe em segundo tempo o Douglas, ou põe o outro, perdi o Keno. Mas acho que para este jogo não tem por que não ser o time. Claro, não vai ter o Nino e tal, mas quem tiver à disposição, acho que tem que ser o time da final para começar. E aí, até lá, o que o Diniz teria? Essas observações feitas nesses jogos anteriores e que nem sempre funcionam. É o 9º clássico desde que o Fluminense ganhou do Flamengo, aquela goleada maravilhosa lá para o Fluminense, campeão carioca em cima do Flamengo. É o 4x1, 9º clássico carioca que ele não consegue vencer. É muito para o Fluminense, campeão da Libertadores, passar por tantos clássicos assim. Precisa também, para ganhar confiança, vencer clássicos. Mas está bem classificado o time ainda. E
acho que eu falei, foi no começo do programa de ontem, né, Pascoal? A gente fica muito querendo que todo mundo já jogue bem, calma, né, entendeu? Exato. Não, mas o Diniz já tem a base dele, já tem o time, acho até que vai jogar com o time da Libertadores a final. Agora, as finais, né, são 2 jogos. Tá bom, mas ele recebeu lá 4, 5 jogadores que ele vai ter que utilizar de uma hora ou outra, entendeu? Não é só o Lima que vai ficar entrando, vai ser o Renato Augusto. Agora tem o Douglas Costa, enfim, tem outras opções. O Kennedy voltou da seleção. Sim. O Kennedy. Enfim, mas é o Kennedy já estava. Eu digo assim, dos que estão, fora o Kennedy, que era o 12º jogador, ele agora tem outros para exercer esse papel, inclusive o Renato Augusto, que eu acho que não vai ser o titular absoluto lá. Acho que não veio para isso também. Até porque se ele tivesse esse gás todo para ser titular em 70 partidas, ele talvez não precisasse ter saído do Corinthians. O problema dele é que não dá para jogar tanto tempo assim. Jogador excepcional, vai ser muito bem utilizado pelo Diniz, mas aos poucos, muda aqui, muda ali. Vamos ver o que acontece nessas finais. Aí vai ser campeão agora da Recopa, aí tá tudo bem. Opa, é outro nível. Contra a LDU. Seguinte, sobre ainda essa partida, 2 jogadores do Vasco, o Rossi e o Medel, eles postaram fotos do árbitro da partida, o Bruno Mota Corrêa, com a camisa do Fluminense. Depois apagaram. Que cara é essa, Pascoal? Conheço essa cara. Depois eles apagaram. Isso pode ir para a Justiça. De acordo com o procurador do Tribunal de Justiça Desportivo do Rio de Janeiro, André Valentim, em tese ambos podem ser denunciados. Mas ressaltou, quando ele falou isso, que até o momento a Procuradoria não recebeu nenhum material sobre o assunto. E já recebeu, no caso. Para que haja denúncia, é necessário se fazer a apresentação do conteúdo do material e também a comprovação de quem postou, contou o procurador. E isso já aconteceu. A ver as cenas dos próximos capítulos. Próximos capítulos aqui que virão do Nordeste. Bom, galera do Vascão, é isso aí, rapaziada. Não dá mais pra chorar, né? Se o Vasco não jogar a fase mata-mata, as semifinais do Campeonato Carioca, vai ser muito por causa desse jogo. Especificamente, na minha opinião, por causa desse jogo. O Vasco foi roubado, foi garfado, não tem o que questionar, né? Não tem o que questionar. Foi um assalto ao Vasco, cara. Foi um absurdo o que esses caras conseguiram fazer nesse jogo de ontem, né? É loucura, bicho. Loucura, loucura, loucura. Nesses caras não, né? Na verdade foi o árbitro. Cara, o VAR tentou salvar o cara. O VAR tentou salvar. Ele foi se defender. Se defender não é pênalti. Sem querer é pênalti. Ele foi se defender. Beleza, ele foi se defender. Foi sem querer. Foi pênalti. O bandeirinha levantar a bandeira, né, para uma jogada daquela, que o cara saiu do seu campo. Ele tentou ou não tentou alguma coisa? Porque se o bandeirinha não dá o impedimento, o jogo seria, o VAR iria analisar, o VAR não dá para achar aqui algo que fala que estava impedido. Então a decisão de campo, que seria a decisão de gol, iria ser mantida, no mínimo. Só que o bandeirinha levantou a bandeira e influenciou o VAR, que deu o impedimento, né? Eu acho que o juiz deveria, sempre quando tem esse tipo de análise, o VAR tem que falar, tá meio sinistro aqui, vem aqui dar uma olhada para ver o que você acha. Eu acho que o bandeirinha, ele tinha que ir lá o juiz tinha que ir lá dar uma olhadinha para falar, não, é em prol ao gol, né? Isso aqui tá inconclusivo. Inconclusível é gol, é a favor do gol. Qual é o espetáculo do futebol? É o gol. Então sempre tem que ser a favor do gol. No Brasil não, no Brasil sempre é a favor de tirar o gol. Você tira toda uma construção para chegar no objetivo. Os caras vão lá e tiram isso. É o Brasil, né? O país da corrupção, o país da bagaceira, né? O país onde as pessoas acreditam em promessas mirabolantes, né? É umas promessas muito loucas aí de político que os caras acreditam. Acredita que vai trazer o Messi quando é política de futebol. Acredita em um monte de coisa. E no final das contas a gente vê aí o que está acontecendo. Isso lá
no Corinthians, né? Os caras falaram que ia brigar de não tem nada a ver, mas a política é política. O cara ganhou no discurso, ganhou a presidência do Corinthians no discurso que ia ser diferente, que agora o bagulho ia ser louco, que o Corinthians ia bater de frente com o Flamengo e Palmeiras. O Corinthians estava na lanterna do Campeonato Paulista. É, a política, a promessa e a corrupção, né? Corrompe todo mundo. Eu não consigo acreditar que o que aconteceu nesse jogo de ontem foi erro, tá, gente? Quem acredita, beleza. Eu não acredito que foi erro. Para mim, foi proposital o que aconteceu nesse jogo ontem do Vasco, né? Tá chato, já tá chato. O Vasco foi tirado praticamente das semifinais do Campeonato Carioca pela arbitragem. Foi tirado. Jogos seguidos, o Vasco sendo roubado pela arbitragem.